Oi, meu nome é Renata, sou doutoranda do PPG-MNE, da linha de pesquisa de otimização teórica e aplicada, sou orientanda do professor Cássius, co-orientada pelo professor Júlio, do departamento florestal. O meu problema ali lida com transporte no manejo florestal a nível operacional, e essa é a apresentação do trabalho individual 4. Então, seguindo, só para retomar, o problema de transporte por nível, então temos ali no nível estratégico, principalmente, lidar com a construção de estradas, né, saber a localização mais otimizada das estradas dentro da área florestal, para que os caminhões tenham acesso melhor das toras. No nível tático, lida principalmente com o armazenamento, lidando ali com sazonalidade. Por exemplo, em épocas de muita chuva, é difícil colher a quantidade, muitas vezes, necessária, então lida com planejamento referente ao armazenamento. E no nível operacional, o transporte ele é destacado ali nas principais situações. No armazenamento também, no fluxo do produto de curto prazo e roteamento e programação de veículos. Então, eu vou citar aqui 3 artigos que achei interessante ao longo das leituras que fui realizando. O primeiro artigo foi publicado em 2017, em que lida com uma revisão, né, da literatura referente a modelos de otimização a nível operacional, né, do transporte florestal. E aí ela apresenta um esquema em que o transporte florestal a nível operacional é dividido em 3 situações: o transporte de toras, o transporte de biomassa florestal e o transporte de outros produtos. Justamente porque em cada situação lida com cenários diferentes, principalmente com densidades do produto diferentes. O meu foco é em transporte de toras. Neste segundo artigo que eu estou apresentando, ele foi publicado em 2022, bem recente. Ele também é uma revisão da literatura referente ao problema de roteamento de veículos de transporte de madeira, que é uma nomenclatura ali, TTVRP, que é utilizada ali em algumas das modelagens e publicações de outros artigos. E aí, possui, né, esse problema possui características, situações em que são estáticos e dinâmicos. Então, a situação dinâmica seria quando os caminhões possuem GPS em que, em tempo real, vai mostrando tanto se está carregado ou não, a localização e tudo mais, em que pode lidar com imprevistos e tentar otimizar após um imprevisto de forma com que tenha os dados e parâmetros dinamicamente. E outra situação, só que a maioria dos artigos lida com um caso que são estáticos. E outra característica é que pode ser determinísticos e estocásticos. A maioria dos artigos lida com determinístico, fazendo uma modelagem ali, tentando otimizar o problema. E aí o DTVRP possui ali como problemas o módulo de colheita, então, nesse sentido, o módulo de colheita tem que estar no talhão em que o caminhão está para ser designado a ir colher, a ir transportar, né, as madeiras, e ao mesmo tempo em que esses módulos de colheita e a carregadeira em específico que faz o manejo, né, das toras para em cima do caminhão, elas geralmente são maquinários pesados, maquinários caros, então não existem em quantidades grandes. Geralmente é um equipamento só que vai estar presente no talhão. E até mesmo um único equipamento que vai estar na indústria. Por conta disso, existe ali essa questão de janela de tempo para se evitar a geração de filas. Também foi citado na revisão que existem metodologias já aplicadas ali para resolver o TTVRP, que é com simulação, otimização e métodos heurísticos, sendo otimização e métodos heurísticos as formas mais utilizadas, principalmente nas últimas publicações mais recentes, no caso. O terceiro artigo, ele foi publicado em 2020, não deixei em ordem cronológica porque este artigo específico é uma publicação de brasileiros e lida com um estudo de caso em uma empresa brasileira, apresenta um modelo matemático que achei interessante e tomei como base, já que lida com empresa brasileira, características de uma empresa brasileira. Então, os autores, né, teve como objetivo fazer um modelo matemático para transportar toda a madeira de 10 talhões da espécie eucalipto ao longo do horizonte de planejamento de 6 dias, minimizando o custo de transporte de horas extras. E já havia ali algumas determinações referente ao cenário, né, ao estudo de caso. Então, a primeira situação era referente a ser uma única indústria, e isso é um pouco diferente da maioria da literatura que lida com múltiplas indústrias, em que se considera o sortimento das toras, ou seja, as toras de uma espessura vai para a serralheria, as toras com outra espessura ou com outro diâmetro vai para a indústria de celulose e assim por diante. Nesse caso era uma única indústria. Possuía uma frota de 48 caminhões. Essa frota, né, ela pousava na indústria, então o caminhão saía da indústria e finalizava todo o trabalho ao longo do dia na indústria. O período era diário, ao longo
do horizonte de planejamento de 6 dias, a quantidade máxima de trabalho era de 20 horas diárias, e foi desenvolvido ali o modelo no software Lingo, e o limite de processamento foi de 1 hora. Então, o principal problema que eles encontraram e que a indústria queria que fosse otimizado era a situação em que, como o talhão sempre produz, ou a maioria das vezes produz, um volume maior do que a capacidade máxima de um caminhão, é costume que o caminhão vai lá e carregue no determinado talhão, vá para a indústria, descarregue e volte para o talhão. E isso pode acontecer N vezes, até que na última rodada, vamos dizer assim, que o caminhão vai para o talhão, resta apenas poucas toras que não completa a carga máxima. E aí acontece que, quando acontecia isso, na indústria em que foi feito o estudo de caso, o caminhão mesmo não completado ia para a indústria, fazia o descarrego para daí ir para um outro talhão. E eles queriam otimizar isso. Então foi proposto ali, conforme a imagem B, pelos autores, que caso o caminhão saia da indústria, vai para o talhão 35 e a carga não esteja completa, o modelo flexibilizava para ele ir para um outro talhão, conforme o critério do modelo, para completar a carga e aí sim ir para a indústria. Então, o modelo é esse daqui, vou apresentar rapidamente. O objetivo, a função objetiva era de minimizar os custos, levando em consideração o custo total de deslocamento dos caminhões, custo de ineficiência do caminhão com carga incompleta, que era esse problema que a indústria estava lidando, custo fixo dos caminhões designados para transporte, e ainda havia a intenção de minimizar o custo de horas extras realizadas. Sujeito à restrição 2, que obriga o caminhão a sair da fábrica ao talhão e retornar à fábrica, ou ir a outro talhão para completar a carga, justamente para atender ou a situação em que o caminhão deve sempre voltar para a indústria, ou a situação em que, caso a carga não esteja completa, possa ir para outro talhão. Na restrição 3, rastreia os movimentos múltiplos entre talhões, trazendo os caminhões de volta à indústria. Restrição 4, limita o volume transportado para a capacidade do caminhão. Restrição 5, garante retirada completa do volume de talhão produzido no talhão. Restrição 6, contabiliza o tempo total necessário para realizar o cronograma de transporte, incluindo horas extras. 7, se um caminhão for designado para uma rota, o caminhão é utilizado no dia, de forma a gerar o custo fixo do caminhão. O 8, seleciona a sequência na qual as carregadeiras são utilizadas ao longo do horizonte de planejamento. Considera o volume carregado pelas carregadeiras e o volume transportados pelos caminhões. Restrição 10 limita o número de carregadeiras disponíveis para o transporte. E as restrições 11 e 12 estabelecem a natureza das variáveis, sendo as variáveis x, k e g com seus índices binários, e as restrições s, y e h e e com seus índices reais positivos. E aí, em cima desse modelo, que foi aplicado numa indústria brasileira, gerei aqui uma proposta de modelo, Então, deixei ali estruturado, uma coisa que não estava no artigo anterior, deixei estruturado ali conjuntos, índices, parâmetros e variáveis, que está no próximo slide, destacando ali algumas alterações que fui fazendo, que são as alterações que fazem a minha proposta. Então, ali nos parâmetros tem o m, que é o valor positivo suficientemente grande, e nas variáveis eu acrescentei mais uma variável, que é a quantidade de vezes que o caminhão L realiza a viagem do nó I para o nó J no dia D. A função objetivo quase não se alterou, só a primeira expressão ali, em vez de ser a variável x, eu estou considerando a variável n. As primeiras restrições, também não alteram muito, a não ser a restrição 4, que lida com a relação entre a variável n e a variável x. E onde mais muda, diferencia, o meu modelo com o modelo anterior, é referente à parte das carregadeiras, que estão ali destacados, principalmente a restrição 9, 10 e 12. Justamente porque o modelo anterior estava tentando otimizar, levando em consideração as questões da própria indústria, do estudo de caso. Dentro disso, eu observei que os equipamentos não tinham ali alguma restrição um pouco mais rígida nos equipamentos, nas carregadeiras que eram relevantes. Por exemplo, observando a imagem, dá para ver que o deslocamento dentro da floresta, dentro dos talhões, não é algo muito fácil, ainda mais com equipamentos grandes e pesados. Logo, não é legal, por exemplo, a carregadeira estar em um talhão em um dia, e apesar desse talhão não ser todo carregado e transportado, ser designado no dia seguinte para um outro talhão, gerando um deslocamento que não foi ali calculado e minimizado na função objetivo. Então, apesar de não estar minimizado na função objetivo, trago restrições para lidar com essas situações. Então, na restrição 9, faz com que a carregadeira é designado para o talhão J se um caminhão for designado a transportar madeira do mesmo, para ela não ficar se deslocando em talhões que não vai ser agendado nenhum transporte. Na restrição 10, lida se é necessário apenas uma carregadeira para o talhão I e para o dia D. Na restrição 12,
Caso o volume colhido no talhão I seja inferior ao volume total do talhão no dia D, a carregadeira permanece ainda no mesmo talhão no dia seguinte. Então, como nos parâmetros do artigo, né, que eu tomei como referência, não lida com questões como custo variável da estrada, né, porque o custo é X, vamos dizer assim, quando é no asfalto, mas quando é na estrada de terra é maior do que X. E como não lida com tudo isso, não está também englobando isso neste modelo proposto. Então, para os próximos passos, gerar cenários hipotéticos para fins de teste, levando em conta os parâmetros e cenários apresentados no artigo de referência, né? Então, tomando lá os parâmetros citados no artigo, quero gerar cenários hipotéticos, de forma que eu possa programar os dois modelos para realizar testes e comparar. Caso o modelo proposto fique com gap alto dentro do limite do processamento, também será adotado o limite de 1 hora e eu posso analisar e desenvolver uma heurística tomando como referência a revisão apresentada por Audi 2022. Aqui estão referências. Até a próxima.